E aí, meus queridos, falamos ao vivo isso, estamos ao vivo dos estúdios H Plus de Belo Horizonte, a nossa querida unidade mineira. Tudo bem com vocês? No dia de hoje, a gente vai ter uma revisão daquela que é a mais temida. Se não é a mais temida para você, finge que é, tá? Mas sim, é a mais temida. Geralmente as pessoas têm muito medo dessa competência 3. Nós vamos falar hoje, então, sobre a competência 3, óbvio, competência 3 de redação. Meu nome é Pedro Moll e é um prazer enorme estar aqui com vocês, ok? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a competência 3 é a última que ajusta, tá? Então, se você ainda não conseguiu os tais dos 200 pontos da competência 3, não se desespere. Faz parte de um processo absurdamente lento e custoso, porque a competência 3 avalia muita coisa ao mesmo tempo. E como ela avalia muita coisa, a chance de você errar algum desses critérios aí é muito grande, beleza? Mas nós estamos aqui para, de alguma forma, tentar diminuir as suas chances de erro na competência 3, ok? Competência 3, então, o que avalia? Como é a estrutura na introdução, nos desenvolvimentos? Depois a gente vai ver na conclusão também. Não sei onde que eu vou colocar, talvez eu apague. Enfim, mas vamos embora. Queridos, o que é, no fim das contas, a competência 3? Para início de conversa, a competência 3 ela está sendo avaliada desde a primeira palavra que você coloca na sua introdução até a última palavra. Então, nada disso de achar que, nossa, a competência 3 é desenvolvimento. Também é desenvolvimento e sim, a maior parte dos critérios de competência 3, claro, está sendo avaliada no desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que seja somente o desenvolvimento e eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente pensa em competência 3, a gente vai lá no manual e percebe que existem 4 verbos no infinitivo que orientam o que é essa tal dessa competência 3, né? Quando a gente pensa em competência 3, a gente está avaliando a partir de quais perspectivas. Então, a gente vai ver quais são essas 4 perspectivas. E, gente, eu tô tossindo um pouco, então se eu começar a tossir, eu peço perdão, tá? Mas é isso aí, a vida do professor, que às vezes dá muitas aulas e acontece também de ter uns probleminhas na voz. Então, peço perdão. Mas, vamos que vamos. Primeiro, o primeiro verbo que a gente vai observar é o verbo selecionar. Quando a gente pensa em uma redação que tem apenas 30 linhas, a gente não tem tanto espaço assim para mostrar que o nosso texto é incrível. Motivo pelo qual você está sendo avaliado pela seleção de argumentos, fatos, opiniões que você trouxe ali, já desde a introdução, e de uma maneira mais complexa e analisada no desenvolvimento. Então, olha que interessante. Tem um caso que eu adoro contar para os meus alunos. Há uns 6 ou 7 anos, fazendo um tema que era a questão das selfies no século XXI. Selfie mesmo, assim, de tirar fotinho, né? Assim, faz, né, assim, uau, faz o biquinho, né? Tem gente que faz uma de misterioso, assim, também. Enfim, né, do jeito que for. E aí, eu me lembro de que não aconteceu comigo, eu não era o professor dessa aluna, mas uma professora que trabalhava comigo e dava aula para essa turma, chegou e me mostrou
um ótimo exemplo de uma péssima seleção argumentativa. Nesse tema aí das selfies no século XXI, algumas questões poderiam ser trazidas pelo aluno. Claro que esse tema é um pouco mais abstrato, é um pouco mais filosófico, reflexivo, do que o que geralmente cai no Enem, ok? Talvez mais um tema mais FUVEST, mais Unicamp, VUNESP, mas esse exemplo é ótimo porque ele serve para todos os vestibulares que avaliam de alguma forma gêneros que passam pela tipologia em algum momento argumentativa, ok? Essa aluna, ela simplesmente selecionou o seguinte argumento, que as selfies eram muito perigosas. Aí, quando a professora começou a falar isso, eu falei assim, realmente, a gente pode perceber alguns perigos, né? Talvez as pessoas tirarem tantas selfies, isso seja sintomático, isso seja perigoso, né? Isso revele algum comportamento da sociedade, né? Da questão do individualismo, da questão da aparência, da questão do egoísmo, né? A gente poderia ir por esses lados, que provavelmente era isso que a banca queria do candidato. Mas aí, essa pessoa, essa aluna, resolveu continuar o raciocínio dela, falando o seguinte, as selfies são muito perigosas porque elas matam mais do que ataques de golfinhos na costa leste americana. Gente, juro para vocês. Primeiro, o que aconteceu com essa pessoa? Ela provavelmente ficou desesperada com o tema, ela não estudou por eixos temáticos, né, para a gente conseguir ter repertórios de eixos temáticos, né, para a partir daí conseguir argumentar independentemente do tema que seja cobrado na prova. Aí ela foi pesquisar. E aí ela não deve ter achado coisas muito boas e em algum momento da pesquisa ela viu esse dado. Gente, vocês concordam comigo que essa é uma péssima seleção de argumentos? Esse argumento ele não vai conseguir me convencer de que as selfies são perigosas. Simplesmente porque golfinho não é um animal para o qual a gente olha e fala assim, nossa, como evidencia perigo o golfinho, ataque de golfinhos, uau! E na costa leste americana, o tema era no Brasil, né? Os seus motivadores apontavam para o Brasil. Então, a pessoa que fez essa seleção, além de muito criativa, convenhamos, né? Ela não entendeu que ela precisa selecionar as melhores informações, os melhores argumentos. Então, quando você faz uma seleção fraca, uma seleção, né, que de alguma forma tem pouco poder de convencimento, eu estou falando de um problema de competência 3, ok? Combinados? Lembre-se de que o Enem na competência 3, ele avalia a hierarquização de argumentos. Em que sentido? Não faz a menor sentido, não tem a menor noção você, num tema que tem 2 argumentos ali que já até às vezes estão no texto motivador, mas de uma maneira mais simples, e aí você tem que expandir, você ignorar esses 2 argumentos e pegar um argumento que seria assim, nem B, seria um argumento Z praticamente, um argumento frágil, que não consegue dar conta daquele problema de uma maneira ampla, que talvez seja específico demais. Então, a seleção de argumentos tem a ver com isso. E aí eu dou uma outra dica para você. Se você é desse tipo de, nossa, peraí, deixa eu selecionar uma coisa que ninguém vai falar, deixa eu ser inédito. Se você é daqueles que, depois de uma aula de oficina de redação, fala assim, nossa, eu vou observar tudo que o professor falou e não vou usar nada disso para usar uma coisa diferente. Você que está querendo ser o alecrim dourado, né, o barroco, o diferentão da argumentação, toma cuidado. Se você quer utilizar uma coisa que ninguém vai falar, significa muito provavelmente que essa seleção argumentativa de informação, de dado, de fato, não tá legal, ok? Provavelmente você está correndo muito perigo, beleza? Bom. Se você começa falando de um argumento pela perspectiva de causa, depois você insere uma consequência, depois você volta
para a perspectiva de causa e termina analisando um pouco mais a consequência de um tema que talvez seja um problema, você está com um texto muito confuso, né? Quando você está começando a falar de causa, aí você vem e coloca uma coisa de consequência. Aí depois você fala assim, mas espera que eu não expliquei muito bem aquela causa, tem mais coisa para falar. Aí você volta a falar daquela causa, fala, nossa, mas eu esqueci de fazer uma reflexão, eu só informei a consequência. Aí você volta para a consequência. Gente, isso evidencia uma extrema desorganização. Você não parou tudo o que você estava fazendo para poder hierarquizar as informações, ordenar as informações, organizar as informações. Elas acontecem dentro do seu texto sem um propósito maior. É como se você estivesse escrevendo por fluxo de consciência, né? Tudo que você pensa, você escreve. Você não consegue avaliar, poxa, será que, por exemplo, entre essas 4 informações que eu dei de exemplo aqui para vocês, né? Que foi causa, consequência, aí volta para essa mesma causa, depois analisa essa consequência. Será que não vale a pena agrupar essas 4 em 2 grupos? Expõe a causa, explica, analisa essa causa, depois informa a consequência, analisa essa consequência. Então, quando você não organiza muito bem, seu parágrafo fica indo e voltando nos assuntos de uma maneira complicada, que atrapalha a leitura fluida do seu texto. Nosso Deus, você tem um problema de organização. E, por favor, quem não se organiza, muito provavelmente essa pessoa não vai ter muita chance no SISU, não vai ter muita chance de nota alta na redação. Às vezes, uma redação organizada, simples, o arroz com feijão que a gente gosta de brincar, né? Vai ser muito melhor do que aquela redação que é rebuscada, que quer pegar argumentos geniais, fazer reflexões mirabolantes, só que é toda desorganizada, né? O meio é a mensagem. Essa frase do filósofo McLuhan, ela é muito importante. Às vezes o meio é aquilo, a forma como você traz, por exemplo, de uma maneira organizada o seu conteúdo, vai influenciar absurdamente na qualidade do conteúdo que você está trazendo. Então, por favor, não deixe de observar a organização. O terceiro comando, verbo no infinitivo, né, exigência da competência 3, é o tal do relacionar. Gente, contar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava corrigindo um texto que falava sobre... Acho que falava sobre a saúde pública em questão no Brasil, alguma coisa assim. E aí esse aluno, ele veio com uma estratégia que estava até bem interessante, que ele colocou lá no desenvolvimento dele, que a saúde pública não recebia investimentos adequados e, por isso, ela era deficitária. Gente, isso é uma verdade, óbvio que isso acontece, né? Qualquer observador atento para a realidade brasileira pode entender isso, né? Você não precisa ser um gênio para observar isso. Mas no Enem, aí a gente já vai chegar na outra parte aqui, que é interpretar, a gente precisa trazer um pouco mais de informação, a gente precisa conduzir o leitor ao raciocínio ideal. Ou seja, não adianta você falar assim, nossa, eu vou deixar essas 2 informações aqui e o corretor vai entender qual que é a relação entre elas. Eu mesmo, escritor do meu texto, não vou elaborar, evidenciar uma estrutura linguística que mostre essa relação. Isso é um problema muito grande, gente, ok? Por quê? Você precisa relacionar os fatos, as opiniões que você coloca lá nos seus enunciados, né? Por exemplo, dentro de um parágrafo, se você vai colocar 3 ou 4 períodos, você precisa evidenciar qual que é a progressão entre eles. Poxa, do primeiro para o segundo, o que aconteceu? Você continua a sua explicação? Então você precisa evidenciar com um mecanismo de continuidade. Do segundo para o terceiro, existe uma relação de causalidade, de consequência, de oposição, de concessão. Isso aí você que vai ter que decidir lá na hora, né? Isso precisa estar
explícito, de uma maneira linguística, ou seja, escrita. Precisa estar escrito, o corretor não vai adivinhar, ok? E aí, voltando para esse exemplo do meu aluno, ele falou o seguinte, ele quis provar que essa informação que ele estava dando, de que a saúde pública não recebe os investimentos adequados, por isso ela é deficitária, com o seguinte outro fato. Olha que interessante. Ele falou assim, nossa, eu já sei, eu vou falar que a saúde pública ela é deficitária e recebe poucos investimentos, e aí ela fica sem conseguir oferecer bons serviços à população, a partir do aumento de gente querendo fazer plano de saúde privado, pago, né? E tem sentido, se o público não tá legal e a pessoa tem o mínimo de condição de pagar um plano de saúde, né, ela talvez vá fazer isso. Só que ele colocou uma sentença mais ou menos assim. Inicialmente é preciso entender que os baixos investimentos estatais na saúde pública fazem desta, ou seja, saúde pública, uma complexidade nacional, já que as pessoas, muitas pessoas estão aderindo aos planos de saúde com mais frequência. Calma lá. É óbvio que uma coisa tem relação com a outra, mas você precisa relacionar de uma maneira explícita. Você precisa falar, poxa, se a saúde é um direito, né, todos deveriam ter acesso à boa saúde, né, a qualidade do atendimento de saúde, e as pessoas ainda assim estão procurando os planos de saúde, você precisa explicar o porquê disso. Aí você pode falar assim, o aumento de procura pelos planos de saúde particulares evidencia a má qualidade na saúde pública, uma vez que geralmente as consultas são marcadas com menos intervalo de tempo, as pessoas conseguem acessar os exames sem tanta demora, com mais facilidade. Às vezes a cobertura de exames é muito maior na rede privada do que na rede pública. Agora sim eu estou entendendo que tem pouco investimento na saúde. Tanto é que as pessoas estão saindo desse direito, que teoricamente é previsto na Constituição, para o plano de saúde. Então você precisa evidenciar como é a relação dessa parte com essa parte aqui. Então, se você não relaciona essas informações de uma maneira explícita, o corretor ele é autorizado a te tirar ponto na competência 3. Por exemplo, em tema ambiental isso acontece pra caramba. Vocês falarem assim, e eu não entendo nada desse trem de meio ambiente, viu, gente? Eu sou super a favor do meio ambiente, mas como não é minha área, eu não entendo muito. Talvez eu fale algum termo incorreto aqui, mas vocês vão entender, porque vocês estudam isso aí. Porque aí o aumento do número de camadas pode levar à elevação da temperatura média da Terra. Ok, beleza. Eu posso daqui chegar até aqui. A resposta é como? Qual que é a relação entre esses dois fatos? Então você precisa trazer isso de maneira explícita. Por último, mas não menos importante, nós vamos observar esse aqui, que é o tal do interpretar. O que seria o tal do interpretar? Tem uma modinha aí muito grande de culpar o governo, negligência estatal, tal do argumento da negligência estatal. Tá errado usar isso, gente, de forma alguma. Muitos problemas brasileiros acontecem por causa de negligência estatal. Assim, não somente disso, mas inclusive por causa disso. Tá tudo bem, não tem problema nenhum você falar isso. Mas a primeira dica que eu dou é a seguinte, gente, negligência estatal é tanta coisa. O governo foi negligente em quê? De que maneira? Como é que você consegue, na materialidade brasileira, dar um exemplo para
tornar consistente essa sua afirmação. Lembrando, você não precisa provar tudo que você fala no Enem. Provar é uma das estratégias de fundamentação, que nós vamos ver aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Mas você precisa mostrar que faz sentido você pensar dessa maneira. Mas, beleza, não é aí ainda que eu quero chegar. Muitos alunos falam assim, por exemplo, vou voltar para esse exemplo da saúde pública, ok? A saúde pública em questão no Brasil. Aí o aluno vai lá e fala assim, nossa, o governo ele é negligente, é papel do governo oferecer saúde de qualidade, só que ele não oferece. Ô, gente, isso é uma constatação. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque uma constatação, ela não se resolve em si mesma. Em que sentido? Você precisa trazer alguns artifícios argumentativos para poder analisar e investigar o que você está falando. Porque pensa comigo, se é direito do brasileiro ter acesso à saúde de qualidade, está previsto na Constituição que o governo deve oferecer esse serviço à população, mas isso não está acontecendo, eu tenho uma incoerência entre a expectativa e a realidade. E aí fica muito difícil se você só afirma assim, olha, o governo deveria fazer, mas não faz. E daí? Ok? Lembre-se de que o Enem, né, lá na competência 3, o manual da competência 3, o Enem fala o seguinte, o aluno tem que ter um olhar crítico, ele tem que fazer reflexão sobre aquilo que ele está falando, ok? Porque é esse o perfil que o Enem valoriza, a prova de redação valoriza. É aquele aluno que tem uma consciência cidadã dos acontecimentos. Então ele precisa refletir sobre o que ele está falando. Se você vem e fala que o governo deveria fazer, mas não faz, você não está interpretando essa informação. Você está, de alguma maneira, me dando uma informação, expondo e parando nisso aí. Você não está refletindo. Então, por exemplo, pense, poxa, se o governo deveria fazer, mas não faz, o que sustenta, o que é plano de fundo para essa incoerência constitucional, se é que eu posso chamar dessa maneira? Não sei se os meus amigos do direito me permitiriam falar dessa forma, mas eu quero que vocês entendam o raciocínio. Poxa, o governo deveria fazer, mas não faz. Por quê? Porque tem corrupção? Talvez. Porque o governo X, ele está investindo mais nisso do que no direito em questão. Né? Porque historicamente o governo nunca investiu e aí as pessoas se acostumaram a não ter esse tipo de cobrança do governo, ao governo, né? Emitir esse tipo de cobrança ao governo. Tem um pano de fundo cultural, histórico, tem a ver, por exemplo, com a falta de pressão da sociedade civil para que o governo ofereça esse tipo de serviço, está faltando articulação na sociedade. Enfim, não sei, a gente tem vários caminhos para discutir quando o governo deveria fazer alguma coisa, mas não faz. Então a gente precisa trazer essa reflexão, trazer um exemplo. Olha, um exemplo que prova que o governo deveria fazer, mas não faz, aí você vem com acontecimentos do dia a dia, assim, acontecimentos provavelmente, gente, que estão presentes, né, que foram reportados em alguns meios de comunicação, porque aí você traz um pouco mais de legitimidade para o que você está falando, tá? Bom, em resumo, selecionar, organizar, relacionar e interpretar, eu poderia resumir isso aqui em projeto de texto, e em autoria. Claro que não é tão fechado como o jeito que eu vou falar para vocês, mas a gente pode pensar que o projeto de texto tem a ver com selecionar e organizar, né, as informações. Por quê? Um texto projetado é aquele texto que se denuncia como projetado. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquele texto que você olha e fala assim, nossa, ele pensou, o autor desse texto pensou em tudo. Ele anunciou que ia falar de A e B, e aí ele retoma isso no desenvolvimento.
a conclusão dá conta de resolver esse A e B. Então é aquele texto em que as informações não estão ali por acaso. Isso não foi escrito por fluxo de consciência. Lembra aquele exemplo que eu dei, que fica causa, consequência, causa e volta para consequência? Fica aquela bagunça toda. Então, quando eu tenho um projeto de texto, eu evidencio, eu dou a ver, de alguma maneira eu consigo fazer perceber na minha escrita que aquilo ali foi tudo planejado. Porque o texto do Enem é um texto um pouco mais formatadinho, sim, tá, gente? E a autoria tem mais a ver com esse relacionar e interpretar, ok? Claro que isso tudo está sendo avaliado junto ao mesmo tempo, por isso que a chance de perder ponto na competência 3 é muito grande. Mas o que é a autoria? Atenção, a autoria para o Enem é uma coisa e para os outros vestibulares é uma outra coisa completamente diferente. Por exemplo, na FUVEST, autoria para a FUVEST tem a ver com você não copiar modelo, com você fazer uma argumentação em que você consiga se mostrar como autor do seu próprio texto, né? Você escreve de uma maneira autoral, reflexiva, né? Você até insere algum estilo de escrita seu ali, ok? Para o Enem, autoria não é isso. O que é autoria para o Enem? Um texto sem autoria para o Enem é um texto em que o leitor ele tem que fazer perguntas o tempo inteiro e ele mesmo, o leitor do texto, tem que responder a essas perguntas, porque essas respostas não estão escritas pelo autor do texto. Então, por exemplo, o governo deveria fazer, mas não faz. O governo deveria oferecer X, mas não oferece. Por quê? Se você não me fala, ou se eu tive que fazer uma inferência, se isso está subentendido, se isso não é um pressuposto, aquilo que de alguma forma pode ser afirmado por alguma expressão, alguma sentença que você colocou, se eu tenho que supor sentido, inferir sentido, eu tenho que interpretar uma informação que não está ali de maneira clara, o seu texto não tem autoria. Então, quando na correção você recebe aquelas famosas perguntas, por quê? Como? É possível investigar esse fenômeno, esse processo? Tem um exemplo disso? Isso tudo é falta de autoria, competência 3, ok? Beleza? Bom, então, a gente vai avaliar agora a competência 3 a partir de aspectos mais estruturais, ok? Óbvio que a estrutura de texto dissertativo, argumentativo, para ver se seu texto é dissertativo e argumentativo ao mesmo tempo, isso está sendo avaliado na competência 2, ok? Agora, quais são alguns elementos estruturais que, por exemplo, evidenciam projeto de texto e autoria? Agora, isso já está sendo avaliado na competência 3, ok? Então, na introdução, tem a ver com esse tal desse projeto de texto ou, que é a mesma coisa, antecipação de argumentos. Gente, minha letra é meio feia, né? Ainda bem que eu tô lendo aqui o que eu tô escrevendo, que eu faço uma tradução simultânea. Atenção, isso não é uma exigência do Enem. Você não tem que, logo lá na introdução, explicar que você vai tratar o tema a partir de uma perspectiva A e depois de uma perspectiva B, que você tem que ter pelo menos 2 argumentos durante o seu desenvolvimento, justamente para você ter progressão textual, que também é uma das questões que estão sendo avaliadas dentro desse projeto de texto, ok? Bom, então, se o Enem não te obriga a fazer isso, então você não tem que fazer. Agora, pelo amor de Deus, como o Enem ele é um texto mais formatadinho e o corretor corrige seu texto a jato, então quanto mais cedo você esquematizar o seu texto ou você tornar claro, né, tornar clara essa preparação, essa organização, melhor para você. Então não é porque o Enem não exige que a gente não vai fazer. É muito interessante, sim, que a gente já antecipe, né? Fale assim, olha, os argumentos que eu vou utilizar são A e B. Eu vou discutir o tema a partir dessas 2 perspectivas aqui,
ok? Então, mais uma vez, gente, se você simplesmente se posicionar na introdução, trouxer avaliações sobre o tema, esse tema é um problema, esse tema gera danos, isso por si só já cumpre o papel da introdução. Mas como a gente quer que você faça um texto excelente, a gente sugere que não só o posicionamento de avaliação sobre o tema, né, o que você pensa sobre o tema, mas o caminho que você vai utilizar para provar que esse seu posicionamento faz sentido, a gente sugere que isso seja antecipado na introdução. Então eu trouxe aqui um exemplo lá de introdução, tá? Assim, a introdução não começa aqui não, tá, gente? Isso aqui seria a finalização da minha introdução ou a parte mais final, não necessariamente a finalização em si. Você já chegou lá antes dessa parte, contextualizou seu tema, né? Por uma narrativa, por um dado, por um filme, por um livro, por um conceito, por uma comparação, por uma notícia, por uma frase nominal ou verbal, enfim, as estratégias são várias, né? Aí, depois de apresentar o tema, você mostra assim, ó, nessa lógica, a visão cultural preconceituosa da sociedade sustenta o problema. Então, olha que interessante, problema marca o posicionamento. Isso aqui está contando ponto para você na competência 2, ok? Agora, quando eu falo que esse problema é sustentado por visão cultural preconceituosa da sociedade, isso aqui é o meu argumento A. Eu estou falando, olha, eu vou discutir o tema, que eu nem botei aqui que é, tanto faz, essa tese aqui poderia servir para vários temas, inclusive, né? Mas eu vou discutir esse tema a partir dessa perspectiva A aqui. O que gera exclusão? Ah, entendi. Então, essa exclusão aqui é o meu argumento B. Então, quais vão ser os pontos principais de discussão, ou seja, as ideias centrais que eu vou trazer no meu texto para falar desse tema, que a gente nem viu qual que é? A e B. Já que eu circulei A, vou circular B também. Ok? Então, quando eu mostro isso, essa estrutura, né, é muito interessante a gente entender o papel organizador, o papel de fortalecedor do projeto de texto que essas estruturas cumprem, tá? Então, é muito interessante que a gente faça isso aqui. E aí, gente, outra situação. Ó, marquei errado, né, gente? Sorry. E olha que interessante. Se é uma coisa que sustenta o problema, é aquilo que vem antes, que dá origem ou que perpetua um problema. Então, aqui eu estou falando a partir de um viés de causa, de desafio. Isso aqui ainda é um desafio, tanto é que o problema persiste por causa disso, ok? Então, eu adianto isso para o meu corretor de uma maneira muito interessante, ok? Quando eu falo que gera, eu estou falando a partir de uma perspectiva de consequência. Então, olha o meu projeto de texto todo bem organizadinho, elaboradinho na minha introdução. Só que aí, gente, a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente faz esse tipo de antecipação, ou seja, eu já estou sendo um pouco mais explícito, né? Já estou definindo o que eu vou falar. E aí, óbvio que você pode falar de mais coisa, mas os seus pontos principais, porque são eles que estão na tese, serão esses aqui, ponto A e B, perspectiva de causa e de consequência. Lembrando, se o tema ele te permitir esse tipo de estrutura, isso aí vai depender do recorte temático. Por exemplo, se fosse desafios, né, desafios para blá blá blá, provavelmente eu teria 2 argumentos de desafio, de causa, e não um de causa e de consequência. Se o tema for impactos, o seu projeto de texto aqui vai se alterar. Muito provavelmente você vai discutir este tema a partir da perspectiva de efeitos,
de reflexos, de desdobramentos, ok? Bom, enfim, tomem cuidado, porque quando você faz isso, né, e a gente está incentivando que você faça isso, você cristaliza uma promessa. E como a gente bem sabe, né, nos ditados da língua portuguesa, né, nós aqui do Brasil, promessa é dívida. Então toma cuidado, se você fala que você vai discutir A e B, eles têm que ser os pontos principais de argumentação. Se você fala, tipo assim, de A e B vira só um detalhezinho e dá mais ênfase para C, que é um outro argumento que você nem anunciou na sua introdução, o seu projeto de texto ele ficou confuso, ok? Ele não está bem organizado e você não selecionou bem as informações. Tanto é que você mesmo entra em contradição. Você fala de A e B como pontos principais lá na introdução, lá no desenvolvimento você fala de A e C, ok? Não tem problema você falar de C, mas você mesmo assumiu um compromisso com o seu corretor por meio do projeto de texto que você valorizaria muito a parte B. E nesse exemplo que eu estou dando, a parte B virou, né, um argumento não tão central assim. Beleza? Tá. Agora nós vamos para a parte dos desenvolvimentos. Beleza? Como é que a gente enxerga projeto de texto, autoria, selecionar, organizar, relacionar e interpretar nos desenvolvimentos? Bom, primeiro de tudo, desenvolvimento é aquela parte do texto que vai ser maior na sua escrita. Porque aqui você tem que relacionar essas informações, interpretar, mostrar se a informação X é causa da Y, é finalidade, é consequência. Enfim, para isso e para fazer análises e reflexões, você precisa de espaço. Então não me vem com introdução gigantesca, conclusão gigantesca, aquele desenvolvimento miudinho, não. A sua nota muito provavelmente vai ser uma nota muito baixa, ok? Dedique linhas ao seu desenvolvimento. Aqui a gente vai ver que o desenvolvimento ele é mais ou menos dividido em 3 partes. E aí, gente, aqui essa divisão ela é didática. Às vezes já vai ter um início de fundamentação no tópico frasal. Às vezes, enquanto você está fundamentando, você está fazendo uma análise crítica. Então, assim, você não precisa ficar tão apegado a, nossa, eu tenho que ter 3 partes, deixa eu ver em qual parte que eu estou. Isso aqui é para vocês entenderem o que funciona bem dentro de um desenvolvimento, mas vocês não têm que ficar 100% apegados a uma estrutura que fica assim, nossa, agora eu estou aqui, agora eu estou ali. Só que se você conseguir planejar essas 3 partes, fica muito mais fácil de você escrever redação, você poupa tempo e você mostra uma organização, ok? Você reforça o seu projeto de texto. Tópico frasal. O que é o tal do tópico frasal? É a frase que indica a ideia central do desenvolvimento, ok? Convencionou-se, assim, a maioria das pessoas coloca o tópico frasal no início, mas existem alguns textos que fazem um movimento diferente. Você já começa com dados, você vem com, às vezes, um repertório sociológico ou filosófico que dê conta de interpretar aquele dado, e depois você chega à ideia núcleo. Esse é um tipo de estrutura que eu não curto muito, porque eu acho que você fica misterioso demais, você demora demais para mostrar o que você está querendo defender, para evidenciar a relação que você está querendo propor. Eu não curto muito, mas o Enem não te proíbe de fazer dessa forma. Eu, porém, prefiro que a gente coloque o tópico frasal necessariamente ali no início do seu parágrafo, tá? Porque é um ponto de partida que orienta o raciocínio, orienta a leitura, orienta a discussão que você está fazendo ali no seu parágrafo, ok? Então, um exemplo de tópico frasal seria alguma coisa do tipo, deixa eu ver, sob esse viés, vou dar um exemplo aqui, tá? A
destruição do meio ambiente brasileiro está ou pode ser relacionado com ou ao, tanto faz, tá? Sob esse viés, a destruição do meio ambiente brasileiro está relacionado... olha que interessante, a destruição do meio ambiente brasileiro está relacionada, porque destruição é a palavra mais importante do meu sujeito. Tomem cuidado com isso, hein? Ok? Destruição do meio ambiente brasileiro está relacionada a falta de fiscalização. Aí, na fundamentação, você precisa mostrar... primeiro de tudo, calma, já ia dar o exemplo, mas peraí. O que é fundamentação? Fundamentação é tudo aquilo que fundamenta. Tá, e o que é fundamentar? É tudo aquilo que sustenta, tudo aquilo que mostra que o que você está pensando faz sentido. Você não é um lunático, você não é uma pessoa sem noção. Você é uma pessoa que consegue olhar para os acontecimentos sociais brasileiros e perceber uma objetividade naquilo ali. Não é só você que pensa daquele jeito. Não é só você e a Fátima da farmácia lá do seu bairro que pensam assim, ok? É possível olhar... Perdão, é possível olhar de uma maneira objetiva para aquele processo. Então, olha que interessante. Nessa parte de fundamentação, você pode ir por esse lado, por exemplo. Isso é afirmado já que... Aí você pode vir com um dado... Você pode vir com exemplo. Você pode fazer uma comparação. Você pode usar uma teoria. Você pode usar um conceito. Por exemplo, você pode pegar um dado que mostre que nos últimos anos o IBAMA recebeu muito menos do que o orçamento total a que tinha direito para fazer as fiscalizações. Então, se eu não fiscalizo, as pessoas vão continuar destruindo, ok? Eu posso pegar um exemplo das explorações que aconteceram, por exemplo, lá nas regiões das reservas indígenas, com garimpo ilegal, né? Enfim, eu posso pegar uma teoria, por exemplo, que fala... eu posso pegar... essa aqui é ótima. Hans Jonas, escreve-se Hans Jonas, é um filósofo alemão que fala que a exploração, a interação do homem com o meio ambiente, ou seja, a exploração, ela deveria considerar o fato de que as próximas gerações devem ter os mesmos acessos às gerações atuais. E aí, você pode falar que isso muitas vezes não acontece no Brasil, ok? Por quê? Se eu fiscalizo para justamente garantir a essas próximas gerações os mesmos recursos a que temos acesso hoje, se eu fiscalizo, eu de alguma forma... eu entro em confronto com alguns grupos muito poderosos, por exemplo, o garimpo, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola significa, talvez, falar do agronegócio, enfim, a gente pode pensar dessa maneira. A gente pode pensar também no conceito de capitalismo selvagem, que é aquele que explora a todo custo. Então, se eu obter o lucro daquele processo é mais importante do que preservar, a fiscalização não vai ser uma atividade que acontece de uma maneira frequente, porque se a fiscalização acontece, eu diminuo
o meu lucro, dessas pessoas que exploram o meio ambiente de maneira incontrolada, ok? Então, estou dando alguns exemplos aqui, tá? E aí, enquanto você fundamenta, você estabelece análise crítica e reflexões. Você pode, por exemplo, na hora de fazer uma reflexão, fazer as seguintes perguntas. Quem é afetado? Por exemplo, vamos pensar nas comunidades ribeirinhas, nos povos indígenas. Como que é afetado? Ah, essa galera ela tem que se deslocar. Se esse meio ambiente ele é danificado, e pensa, eles têm, por exemplo, os povos indígenas e alguns povos ribeirinhos, eles têm uma relação cultural, religiosa muito grande com a terra é Deus para eles. Então, como é que eles vão ser expulsos do lugar que é sagrado para eles? Né? Em que prazo é afetado? Dica, não é a longo prazo, é em longo prazo, em curto prazo. A gente usa a preposição em, ok? Então, por exemplo, isso está matando as pessoas hoje? Isso pode matar as pessoas em longo prazo, por exemplo, pensando no mercúrio que tem no garimpo ilegal. A gente sabe que esse mercúrio ele vai contaminando as pessoas e a saúde dessas pessoas vai ficando cada vez pior, mais agravada, à medida que eles têm contato com o mercúrio. Poxa, se o mercúrio está lá presente na terra deles, e a gente sabe que o corpo não digere, metaboliza, não sei qual é a palavra mais adequada, isso vai se acumulando. E você pode, por exemplo, usar um conceito da biologia, que acho que é magnificação trófica ou bioacumulação, né? Que isso vai acumulando, a gente não consegue digerir, e em grandes quantidades essas substâncias que não foram feitas para estar no corpo naquelas quantidades, elas podem se tornar tóxicas. Então, quando você faz essas reflexões, depois de mostrar que esse seu tópico frasal, que é uma relação, você estabeleceu uma relação aqui, entre meio ambiente destruído e falta de fiscalização. E aí, nessa parte da fundamentação, você trouxe algum índice de objetividade, fala assim, olha, eu não estou doido de pensar isso, eu não estou viajando na maionese, eu tenho alguma base objetiva para falar disso aqui. Aí você vem e faz essas análises críticas, essas reflexões. E, enquanto você faz isso tudo, você estabelece relações lógico-semânticas. Por exemplo, deixa eu ver uma cor que vai ficar boa. A rosa, né? Enquanto você vai trazendo esses elementos, né, fatos, opiniões, informações, dados, exemplos, enfim, tudo isso que você for trazendo, e você, ao fazer isso, evidencia entre duas partes, três partes, uma noção de causalidade, uma noção consecutiva, né, de consequência, de oposição e de conclusão, você está argumentando, você está tornando o seu texto mais argumentativo. Por quê? Você está costurando as informações, muitas delas talvez que já estavam até nos textos motivadores, mas agora você está se colocando dentro de um texto, óbvio que de maneira impessoal, em terceira pessoa, né? Mas por quê? Porque você consegue analisar essas informações. Entre essa informação e essa, qual que é a relação de lógica, de sentido, né? Relações lógico-semânticas. Quando você estabelece essas relações para o seu corretor, além de você reforçar o caráter argumentativo do seu texto, você está mostrando que ao selecionar esses fatos, você organizou de uma maneira interessante, inclusive conseguiu relacioná-los por meio de causa, de consequência. Isso tudo é sensacional. E para terminar, gente,
Olha o tanto de coisa que está sendo avaliada na competência 3. Vocês estão entendendo agora por que é muito difícil tirar 200 na competência 3? Isso tudo que a gente falou é competência 3. Um deslize ali pode, infelizmente, te levar para o buraco, mas isso não vai acontecer com vocês, ok? E por último, a gente vai falar da conclusão. Você vai, na conclusão, finalizar o seu projeto de texto. Tudo que você tinha para falar, você já falou. De argumentação. Você não vai acrescentar uma ideia nova, argumentativa, que defenda um ponto de vista, porque isso você fez nos desenvolvimentos aqui com seus dados, exemplos, comparações, para poder sustentar esse argumento que você escolheu aqui na estrutura de projeto de texto da sua introdução. Olha como que é tudo muito, muito, muito ligado, ok? Então, na conclusão, você precisa falar assim, ei, corretor, não literalmente desse jeito, né, gente? Eu tô acabando, tudo que eu tinha que falar, eu já falei, só que, como o Enem é um tema, vai trazer um tema que não necessariamente é um problema, a maioria deles é um problema, mas nem todos são. Quando não é esse tema que não é um problema, ele enfrenta um problema. Você tem que trazer algum nível de problematização para o seu texto. E aí, a conclusão do Enem, ela é obrigatoriamente uma proposta de intervenção. Ok? Então você vai intervir diante de uma situação que não está muito boa, né? De uma situação que foi problematizada pelo seu texto aqui na introdução e principalmente no seu desenvolvimento. Então a sua conclusão ela tem que dar conta de fechar essa discussão. Então se você falou que a fiscalização é um dos motivos de haver a destruição do meio ambiente, você precisa falar assim, olha, então a gente precisa fazer um programa nacional de incremento, né, para enrijecer essa fiscalização, para torná-la ainda mais presente no território nacional. Ah, olha como isso tem a ver com um projeto de texto. Lembra que você anunciou na sua introdução, assim, vamos supor que fosse, né? Na sua introdução você anunciou lá falta de fiscalização. Aqui no desenvolvimento você mostrou que faz sentido pensar em falta de fiscalização no Brasil e como que isso está relacionado à destruição ambiental. Lá na conclusão você vai fechar isso tudo. Fala assim, olha, eu não vou deixar nenhuma lacuna, nenhum raciocínio sem resolver, ok? Então você vai lá na conclusão executar com maestria o seu projeto de texto. Ou seja, você vai falar assim, ah, o problema é fiscalização? Então toma fiscalização. Ah, o problema é uma questão de comportamento cultural da sociedade civil, então nós temos que fazer uma medida educativa. Então, a conclusão, ela finaliza o seu projeto de texto. Então, por exemplo, se você falou lá no seu texto que o problema é falta de fiscalização e a atuação inadequada da sociedade civil, e você só resolveu a fiscalização, você deixou esse problema aberto, ou seja, você não planejou suficientemente bem o seu texto. O seu texto tem problemas de projeto de texto. Ou seja, você vai perder 40 pontos na competência 3 se você não solucionar um dos problemas que você levantou no seu texto. Caso você só tenha levantado um problema, tá tudo bem. Agora, se você levantou 2, você tem que dar conta desses 2. Com uma proposta, com 2? Não sei, vai depender. Tem vezes que dá para fazer com uma, tem vezes que você vai precisar fazer com 2 propostas. Mas o que não pode é deixar uma lacuna aberta, porque se você faz dessa forma, você danifica o seu projeto de texto, ok? Bom, que tanto de coisa, né? Falamos de 1000 critérios aqui da competência 3. Eu espero que isso de alguma forma te ajude a organizar, a selecionar, a relacionar e a interpretar ainda melhor as informações que você traz no seu texto. Um beijo e até mais! Foi um prazer estar com vocês, meus queridos divos e divas do H+. Pedro Mal, de Belo Horizonte.